Continuando nosso estudo do Manual de Polícia Judiciária Militar, já compartilhando minha tela com vossas senhorias, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Próximo tema é o flagrante eficiente, tá? Do flagrante eficiente, tá? Temos a definição do que vem a ser o tal do flagrante eficiente. E as definições, como todos muito bem sabem, são excepcionais questões de prova, né? Então, o que é, afinal de contas, flagrante eficiente? É aquele em que o condutor, ofendido e testemunhas são liberados logo após suas respectivas oitivas e coleta de assinaturas em seus termos. Repetindo, flagrante eficiente é aquele em que o condutor, ofendido e testemunhas são liberados logo após as suas respectivas oitivas e coleta de assinaturas em seus termos, tá? Em que pese não esteja previsto expressamente na legislação militar, tal procedimento tem sido empregado no âmbito do processo penal castense, ocasionando maior celeridade, além de possibilitar a imediata liberação das pessoas à medida que são inquiridas, tá? Então, essa é a definição de flagrante eficiente. Padrão? Então, vamos lá. Das oitivas, tá? Após apresentado o conduzido ao presidente do APF, esse designará formalmente seu escrivão e determinará a instauração da portaria. Em seguida, passará a fazer a qualificação e oitiva de pessoas, aplicando-se-lhes, no que couber, as regras previstas para o IPM e respeitando a seguinte ordem: condutor, ofendido, testemunhas, conduzido, tá? Repetindo. Após apresentado o conduzido ao presidente do APF, esse designará formalmente seu escrivão e em seguida passará a fazer a qualificação e oitiva de pessoas, respeitando a seguinte ordem: condutor, ofendido, testemunhas e conduzido. Senhores, eu já falei isso, não custa repetir que isso vai cair na prova. Padrão? Vai cair na sua prova isso aqui. Isso é batata. Isso aqui é certeza que será cobrado. Já falei isso, estou repetindo. Fiquem atentos a essa sequência, ok? Fiquem atentos a essa sequência. Se o presidente do APF entender necessário, poderá proceder à reinquirição de quaisquer pessoas até então ouvidas. Padrão? Ratificação da prisão em flagrante. Essa é uma parte extremamente importante. Muitos militares ouvem bastante falar sobre isso, mas muitas vezes o militar ele não entende necessariamente o que quer dizer essa ratificação da prisão em flagrante. Então, nós vamos trabalhar esses tópicos aqui com bastante calma, bem tranquilos, bem devagar, para a gente não ter dúvida, não terminar essa aula aqui com dúvida sobre esse tópico, tá bom? Então, vamos lá. Após as oitivas das pessoas acima, quais pessoas? Condutor, ofendido, testemunhas e conduzido. A autoridade de polícia judiciária militar terá melhores condições de deliberar sobre a ratificação da prisão em flagrante. Caso persistam fundadas suspeitas contra o conduzido, proceder-se-á à ratificação da prisão em flagrante com a expedição e entrega da nota de culpa e da certidão de cumprimento dos direitos constitucionais. Quanto à nota de culpa, trata-se do documento que dá ciência ao preso dos motivos de sua prisão, do nome do condutor e das testemunhas, e vai assinada pela autoridade e entregue ao preso mediante recibo, no prazo de até 24 horas a contar do momento da voz de prisão. Então, antes da gente dar prosseguimento aqui, muito importante. Olha isso aqui, ó. Ouviu todo mundo? Tá? A autoridade de polícia judiciária militar vai fazer um juízo de valor, vai fazer uma análise de tudo. De tudo que ela analisou, ela vai falar assim, olha, eu estou diante de elementos que me garantem que houve, de fato, um crime militar?
ou estou diante de uma situação em que esse ato está amparado por excludente de licitude? Suponhamos o exemplo que eu dei na última aula, né? O indivíduo lá parte para cima dos policiais com o machado e esses policiais efetuam um disparo contra ele. O conteúdo probatório ali indica que não houve o crime, que aquela ação foi amparada por uma excludente de licitude, qual seja legítima defesa. Nesse caso, a autoridade judiciária, após ouvir todas as pessoas envolvidas, ela vai chegar à conclusão de que não houve crime e, portanto, não há que se falar em ratificar a prisão em flagrante desse militar. Mas, se, de modo contrário, ele observar indícios do cometimento de um crime, ele ratifica a prisão em flagrante, expede a nota de culpa e a certidão dos direitos constitucionais. O que é essa tal nota de culpa? Muito importante, vai cair na sua prova, tá? É um documento, é um papel, tá? Ele vai dar ciência ao preso dos motivos de sua prisão, o nome do condutor, das testemunhas e vai assinada pela autoridade e entregue ao preso mediante recibo. O prazo até 24 horas a contar do momento da voz de prisão, tá bom? 24 horas a contar do momento da voz de prisão, padrão? Já a certidão do cumprimento dos direitos constitucionais é o documento a ser entregue ao preso, juntamente com a nota de culpa e também mediante recibo, no qual se formaliza o ato de que todos os direitos constitucionais do preso foram garantidos, conforme o modelo referencial que o Manual de Polícia Judiciária Militar traz, tá? Esses documentos, eles serão expedidos em duas vias. Uma delas vai para o preso e a outra, contendo ciente, vai ser juntada aos autos do auto de prisão em flagrante. Senhores, lembrando que eu tenho essa questão da nota de culpa, de cumprimento dos deveres constitucionais, quando eu tenho a ratificação da prisão em flagrante. Nós vamos ver daqui a pouco a hipótese de APF não ratificador, ou seja, em que não há prisão em flagrante, porque a autoridade de polícia judiciária competente entende que não houve crime. Não houve o crime por quê? Porque aquela circunstância está amparada por alguma excludente de ilicitude. Padrão? Do recolhimento do militar à prisão. Do recolhimento do militar à prisão. Saí aqui sem querer. Voltando, ó. Vamos lá. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante e a expedição da nota de culpa, o militar autuado será encaminhado ao IML. Tá? Então, após a expedição da nota de culpa, o militar vai para onde? Para o IML. Ou algo equivalente, né? Para quê? Para fazer o exame de corpo de delito, visto que tal exame é necessário para todos os casos em que houver prisão em flagrante, como ato antecedente ao recolhimento do militar ao estabelecimento prisional militar. Então, esse é um ato que deve ser feito. Necessariamente deverá ser feito, tá? Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se imediatamente o exame de corpo de delito. Exatamente o que está previsto aqui é o que manda o artigo 246 do Código de Processo Penal Militar. Dentro dessa mesma lógica, fica evidenciado que após a realização do exame de corpo de delito, o militar autuado será recolhido à prisão, ficando à disposição da autoridade judiciária militar competente para conhecer o processo, conforme previsão do 251. Nesse caso, o presidente do APF acionará a seção responsável pelo controle e distribuição de vagas de presos da sua respectiva instituição, a fim de verificar qual a unidade militar prisional onde o militar autuado em flagrante ficará acautelado. Padrão? Então, isso aqui são as hipóteses de recolhimento do militar à prisão, tá? E da confecção do relatório com ratificação da prisão em flagrante. Como é que funciona isso aqui? Após a realização das diligências imediatas e inerentes à lavratura do APF, o presidente produzirá um breve relatório conclusivo, também com modelo referencial que vai no Manual de Polícia Judiciária Militar, que a gente não colocou aqui, porque esse modelo referencial é mais para a prática das ações de Polícia Judiciária Militar.
Esses modelos referenciais não serão objetos de prova, portanto, não estou aqui. A gente está trabalhando com aquilo que pode ser cobrado em alguma das provas do Centro de Recrutamento e Seleção. Constando os dados básicos do APF, a conferência das formalidades legais, as diligências desenvolvidas, a análise das provas e as razões que o levaram à conclusão pela ratificação da prisão em flagrante, dando enfoque aos indícios suficientes de autoria e materialidade, encaminhando os autos originais ao comando de sua unidade. Então, ratificou a APF, o presidente do auto de prisão em flagrante, ele vai fazer um relatório. Ele vai circunstanciar tudo que ouviu, tudo que ele analisou, das provas obtidas, das informações que ele levantou. Se ele teve ali, com base naquele conteúdo, naquele arcabouço probatório, os pontos de vista objetivos, né, que deliberaram para que ele ratificasse a prisão em flagrantes, sobretudo no tocante aos indícios suficientes de autoria e materialidade. Padrão? Despacho não ratificador ou relaxamento da prisão, que é a outra hipótese que a gente já tinha falado anteriormente, né? Despacho não ratificador. Guardem esse nome, viu, gente? Guardem esse nome. Esse despacho não ratificador vai ensejar o relaxamento da prisão, ok? Olha lá o que o Código de Processo Penal Militar fala sobre isso. Se, ao contrário, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar, manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração penal comum, remete o preso à autoridade civil competente. Ou seja, ao final das oitivas e análise de todo o acervo probatório, se a autoridade militar verificou, olhou, analisou, ficou claro e evidenciado que não existe infração penal militar. Por que não existe? Olha, o militar estava amparado em uma excludente de licitude, por exemplo, ou fica nítido que não foi aquele militar que praticou aquele crime, ou seja, a negativa de autoria, ou a falta das circunstâncias que autorizam a prisão em flagrante. Não se imporá o militar à prisão. Não se imporá o militar à prisão, tá? O entendimento para situações em que o militar conduzido tenha agido amparado inequivocadamente em uma das hipóteses de excludente de licitude elencadas no 42, casos em que também não se imporá a prisão em flagrante. Padrão? Então, essa é a hipótese de despacho não ratificador, em que esse auto de prisão em flagrante será relaxado, o militar não será recolhido ao estabelecimento penitenciário militar e será colocado em liberdade, tá? Neste caso, o que acontece? Deixa de expedir a nota de culpa e a certidão de cumprimento dos deveres constitucionais. A gente já falou sobre isso, né? Eu tenho a expedição de nota de culpa e certidão de cumprimento dos deveres constitucionais quando eu tenho um despacho ratificador do auto de prisão em flagrante, o que não vai acontecer no caso do despacho não ratificador, ou seja, se o militar ele não cometeu aquilo, não cometeu aquele crime, se ele está amparado em alguma excludente, tá? Se afasta-se as hipóteses de APF, como que eu vou expedir uma nota de culpa que ele não tem? Não faz o menor sentido, tá? Deixa-se de proceder ao recolhimento do conduzido à prisão, elabora-se o despacho não ratificador, tá? Que é também um documento que é trazido pelo Manual de Polícia Judiciária Militar, que, como eu disse, é um manual incrível, é um passo a passo muito detalhado e excepcional para aquelas pessoas que desempenham as atividades, né? Os oficiais, eles costumam ter um referencial lá nas pastinhas, nos pendrives, né? No drive deles, né? Esse aqui vai facilitar a vida de todo mundo, tá? E encaminha os autos originais do APF não ratificador
ao comandante da unidade por meio do NJD, ou sessão equivalente, beleza? Remetidos os autos de APF ao comandante de unidade, tá? Findando os trabalhos, o presidente da APF remete os autos originais ao seu comandante de unidade, tanto do APF ratificador quanto não ratificador. Aí, com base nisso, o que o comandante da unidade vai fazer? A gente está vendo aqui que é um processo onde se vai formando, né, começa desde lá da definição do que é crime militar e vai chegando até o momento em que o comandante recebe o despacho ratificador ou não do auto de prisão em flagrante desse militar, no caso do cometimento ou não de crime militar, tá? Medidas. Encaminha imediatamente o APF, a Auditoria de Justiça Militar, no caso de APF ratificador, ou seja, se o militar foi preso, a Justiça Militar, né, da primeira auditoria, a Justiça Militar Estadual, deve ser comunicada desse ato, tá? Comunica a ratificação da prisão ao juiz de direito, tá? Encaminha imediatamente cópia dos autos à Auditoria de Justiça Militar Estadual, no caso de APF não ratificador, haja vista que os autos originais do APF subsidiarão a instauração de PM ou processo para apurar alguma falta disciplinar residual dentro dos limites de suas atuações. Lembrando, o fato de uma circunstância não se constituir em crime militar não obsta, não impede o cometimento de alguma transgressão disciplinar militar residual. Então, muito importante isso aqui. E comunica a não ratificação da prisão ao juiz de direito. Resumindo, independente da circunstância, encaminha os autos para a Justiça Militar Estadual e comunica ao juiz ou a prisão ou a não ratificação da prisão, tá? Necessário observar que a elaboração e o devido encaminhamento à autoridade judiciária deve observar os prazos estipulados no Código de Processo Penal Militar. Quais são esses prazos, né? Quais são esses prazos? Prazo, já sabe, né? Já sabe, né, filhão? Prazo já sabe, né? Ó, APF deve ser remetido imediatamente ao juiz competente. Se não tiver sido lavrado pela autoridade judiciária e, no máximo, dentro de 5 dias, se depender de diligência prevista no 246. Dessa forma, caso não tenha necessidade de diligências, em regra, a remessa do auto de prisão em flagrante à Justiça Militar Estadual deve se dar em até 24 horas, contadas da voz de prisão e não do início da lavratura do auto. A gente já viu isso, já foi falado, está sendo repetido aqui de novo. Aquilo que muito é falado tem uma tendência de muito ser cobrado. Caso haja necessidade de diligências, exemplo, perícias, busca e apreensão ou qualquer outra medida necessária ao seu esclarecimento, a remessa do APF ocorre em no máximo 5 dias, sem prejuízo da comunicação formal ao juiz militar em até 24 horas. Então, resumindo, senhores, fez o APF, tá tudo certinho, não tem providência nenhuma mais a ser feita, tá 5-5, tá padrão? Encaminha imediatamente. O entendimento é de até 24 horas. Ah, não, eu ainda preciso fazer alguns exames, eu preciso de fazer aqui a busca e apreensão. Existem algumas outras medidas que ainda precisam ser feitas. Beleza, comunica o juiz em até 24 horas e tem-se o prazo máximo de 5 dias, não é úteis, é 5 dias, tá? Não é úteis, 5 dias para encaminhar esses auto de prisão em flagrante para a Justiça Militar Estadual. Beleza? Considerando a exiguidade temporal da lavratura do auto, o presidente praticará os atos específicos para os quais foi incumbido, ratificando ou não a prisão em flagrante, de forma motivada e fundamentada, tá? Isso é um preceito constitucional. As decisões, tá? Todas as decisões, elas devem ser fundamentadas, motivadas, tá? Seguindo o seu convencimento nos elementos de informação que foram produzidos durante a apuração.
salvo se alguma das autoridades dispostas no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar tenham determinado quais as providências legais a serem adotadas. Ok? Preservação do local de crime versus socorro à vítima. Isso é uma discussão sempre existiu e continuará existindo. O policial militar socorre a vítima ou preserva o local do crime? E aí? Gente, se tem vítima no local, é o pega e leva. Básico, você pega e leva, tá? Então, tem vítima, né? Tem gente que precisa de apoio, tem vítima que precisa ser socorrida, óbvio. O socorro é a prioridade. O socorro é a prioridade. Se houver necessidade de adentrar um perímetro de isolamento, deve-se tomar cuidado necessário para que não haja a mínima interferência no local. Para tanto, deverão os responsáveis pela ocorrência agir conforme os procedimentos. Ou seja, tem que socorrer a pessoa, vítima? Tem. Mas eu também preciso preservar o local do crime. Então, como é que eu vou fazer? As providências que eu posso adotar? Ó, isso aqui, senhores, eu aprendi lá na escolinha em 2006. Lá na minha escola, lá no curso de formação, curso técnico de segurança pública, lá na PM em 2006. Isso aqui, ó, adentrar no perímetro em linha reta ou no menor trajeto possível. Isso aqui, todo mundo sabe disso aqui, né? Se não sabe, fica sabendo, tá? Se eu vou entrar no local de crime, se eu precisar entrar no local de crime, a ideia é não entrar. Mas se eu precisar, por exemplo, socorrer a vítima, eu adentro em linha reta, no menor trajeto possível, tá? Um militar faz isso, os outros vai cuidar da segurança. Somente quando se tratar de área de risco, poderá e será necessária a entrada de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, guarda isso aqui, senhores. Isso aqui, ó, é batata. Isso aqui é certeza de cobrança em prova. Certeza de cobrança em prova isso aqui. Adentrar no perímetro isolado em linha reta, menor trajeto possível, né? Os outros vão fazer segurança somente e tão somente quando se tratar de uma área de risco, exemplo, um ZQC com alto índice de criminalidade, pode e deverá ser necessária a entrada de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ok? Verifica os sinais vitais da vítima e providencia o socorro. Óbvio, né? Chegou lá, a vítima já está morta, já percebeu que a vítima já está morta, né? Na hora que se falar em socorro, né? Lembrando que existem circunstâncias objetivas de causa-morte. Exemplo, a pessoa está sem cabeça. A pessoa está sem cabeça. É óbvio que a pessoa está morta. A pessoa está ali já com o corpo gelado. Óbvio que a pessoa está morta, né? A gente sempre fala, nós não somos técnicos para avaliar se uma pessoa está viva ou não. Então, na dúvida, socorra, ok? Em caso de óbito, evitar mexer na vítima. Olhou que a pessoa está morta, deixa a pessoa lá, tá? Tocar, remover, mudar de posição, tá? Não mexe, não. Ó, a identificação é responsabilidade de quem? Da perícia. Ah, não, eu mexi na vítima lá para pegar o documento dela. Tá escrito aqui de todo tamanho. A identificação é responsabilidade da perícia, salvo se houver a efetiva necessidade da guarnição de preservar materialmente a vítima e ou seus documentos. Exemplo, caso de mudança de chuva, enchente. Aí veio uma enchente, tá a vítima lá na Rondon Pacheco, começou a chover. Cara, se a vítima tá na Rondon Pacheco e começou a chover, se você não tirar a vítima de lá, se não tirar os documentos da pessoa de lá, vai a vítima com os documentos, todo mundo embora na enxurrada, tá? Com a possibilidade de lavagem de manchas e arrasto do corpo, ocorrência de incêndio ou outras ações que possam fugir do controle dos militares. Então, em casos extremos, você pega os documentos, você retira a vítima do lugar, você tampa a vítima, tá? Isso em casos extremos, padrão? Realizar constantemente a observação e controle visual para verificar se há segurança na atuação de polícia judiciária. Quando necessário,
retornar lentamente pelo mesmo trajeto feito na entrada, observando outros detalhes dentro daquela área, fazer anotações e croquis, desenhos, né, para facilitar a redação do BO ou do REDS. Promover o correto isolamento do local, avaliando a necessidade de ampliação ou diminuição da área isolada, ou até mesmo a possibilidade de colocação de guarda no local. Manter o armamento e demais objetos exatamente no local onde foram encontrados, não devendo ocorrer o manuseio injustificado por parte dos militares antes de chegada da perícia, né? Às vezes, o militar, ele age ali em legítima defesa, né? Tem o APF não ratificador estabelecido, né? Não é preso, mas depois chega lá uma residual para ele, né? Que ele ficou mexendo na vítima, ficou fuçando os documentos, saiu pisando lá na área isolada, ou nem isolou, com os polícias tudo pisando lá dentro, né? Balançando a vítima, jogando a vítima. Aí sobra uma depois administrativo para ele estar respondendo os modos do Código de Ética, né? Manter o armamento e demais objetos exatamente no local onde forem encontrados, não devendo ocorrer o manuseio injustificado por parte dos militares antes de chegada da perícia. Impedir que a posição dos objetos ou de coisas seja modificada. Tratando-se de locais fechados, manter portas, janelas, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios, tais como foram encontrados, devendo evitar, por exemplo, abrir, fechar, ligar, desligar quaisquer objetos, usar aparelhos de telefonia, sanitários, lavatórios e demais recursos disponíveis no local, salvo estritamente necessário para conter os riscos. Vocês estão vendo que a única hipótese de alterar um local aqui é em razão de risco, né? Risco à segurança, né? Risco à vida, risco à integridade dos policiais militares envolvidos, né? Posicionar-se fora da área isolada, prosseguir com a vigilância, preservando os vestígios até a chegada dos peritos. Transmitir as informações já obtidas à autoridade judiciária competente. Em caso de suspeita de alteração do local do crime, identificar possíveis causadores, registrar tal situação no REDS e avisar os peritos que compareceram ao local. Acompanhar os trabalhos dos peritos, anotando e conferindo o material apreendido, visando constar tudo isso no REDS. Avisar ao responsável pelo exame pericial se houve necessidade ou não de adentrar o período de isolamento para prestação de socorro, bem como se há possíveis vestígios deixados por terceiros que, eventualmente, tenham adentrado no local, para que os peritos não percam tempo analisando vestígios ilusórios. Orienta, ó, entrou, não precisa se preocupar com isso aí não, isso aí foi um gado que entrou aqui, tem que falar, tá? Liberar o local após a determinação da autoridade de polícia judiciária ou de oficial de serviço que esteja incumbido de tal missão. Próxima etapa do nosso estudo, participação do assessor jurídico, né? Se a unidade tiver assessor jurídico, este pode ser acionado para assessorar o comandante, assessorar o presidente do APF, tá? Pode ser acionado, né? Encaminhamento de pessoas e objetos para exames periciais, né? Nas infrações que deixarem vestígios, haverá necessidade de realização de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confusão do acusado. Isso aqui, quem já estudou direito processo penal, já viu isso aqui 1000 vezes, tá? Acerca do corpo de delito indireto, tá? É o quê? Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal. No quesito oportunidade do exame, tá? O exame de corpo de delito
poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora, ok? Não vou entrar no mérito aqui do exame de corpo de delito direto e indireto, tá? Não é objeto de prova aqui, não vai ser objeto de prova, mas guarda isso. Não sendo possível o exame direto, tá? Por quê? Porque desapareceu vestígios, não pode suprir o exame de corpo de delito à prova testemunhal. Se eu não tive condições de fazer o exame de corpo de delito direto, eu tenho que fazer pelo menos o indireto, bom? E aqui nós temos, né? Não ficou muito bem estabelecido o slide aqui, não? É porque a gente tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá do material do manual de prejudiciária, né? Ficou quebrado a página, tá? Os militares, né, que já passaram para a PF conhecem muito bem isso aqui, né? Da autoria indefinida, colateral ou desconhecidas e suas repercussões na PF. Essa tabelinha aqui, senhores, questão nata de prova. Essa tabelinha aqui é questão nata de prova. Isso aqui, com certeza, sem qualquer sombra de dúvidas, é uma excepcional e potencial questão de prova. Autoria indefinida ou indeterminada. O que é isso? O que é autoria indefinida? O que é autoria indeterminada, né? Não se sabe determinar qual militar que, agindo em concurso de agentes, praticou o ato. Numa circunstância de legítima defesa de militares, a guarnição composta por 4 militares efetuaram disparos. Eu não sei qual dos militares que efetivamente deu causa para uma eventual morte desse autor. Eu não sei, tá? Então, eu tenho aí uma autoria indefinida, uma autoria indeterminada, né? Não se consegue determinar qual militar que, agindo em concurso de agentes, praticou o ato. O que se faz nesse caso? Lava o APF em face de todos os militares que agiram em concurso de pessoas. Lava o APF contra todo mundo. Autoria colateral. O que é autoria colateral? Diferentemente da autoria indefinida ou indeterminada, tá? Eu tenho hipótese em que 2 agentes, embora convergindo suas condutas para a prática de determinado fato criminoso, não atuam com liame subjetivo, ou seja, um não sabe do outro. Pode ocorrer de 2 formas, certo ou incerto. Uma coisa é uma equipe policial militar, uma equipe, por exemplo, com 4 policiais militares, depara com uma situação e os 4 efetuam disparos contra o autor. Eu não sei quem de fato causou uma eventual morte desse autor. É diferente de uma situação, por exemplo, de um camarada que está praticando um assalto em determinado local e o militar percebe aquele assalto e intervém nesse assalto efetuando disparo de arma de fogo contra o autor, e o militar B, que não sabe da presença desse outro militar, que está em um outro ponto, visualizando aquele assalto por outro ponto de vista, também interfere nessa ocorrência. Ou seja, 2 militares, 2 policiais militares, nenhum deles, né, sabendo da existência do outro, ou seja, sem liame subjetivo, efetuam disparos contra uma determinada pessoa. 2 coisas podem acontecer. Um militar portava uma pistola calibre 9mm, o outro militar portava uma pistola calibre .40. Houve a perícia e a perícia constatou que a causa da morte foi o disparo calibre .40. Então, nesse caso, eu tenho uma autoria colateral certa, porque eu consegui identificar quem produziu o resultado ofensivo. Foi o disparo de .40. Ou, às vezes, o outro disparo de 9mm nem acertou. Nem acertou. Não tem disparo de 9mm nesse caso. Incerta. Quando não se descobre inicialmente quem produziu o resultado ofensivo. Tem disparo de ambas as armas no camarada e não se sabe qual dos disparos foi o responsável por causar aquele resultado lesivo naquele autor. Quando eu tenho uma autoria colateral certa, exemplo, no caso desse militar que estava com a .40 e constatou-se que somente os disparos de .40 acertaram esse indivíduo e em razão desses disparos de .40 ele veio a óbito, a autuação pelo crime militar consumado em face daquele que alcançou o seu intento e a autuação pelo crime tentado em face do outro militar. Então, a autuação
em homicídio consumado para o militar que portava a .40 e autuação de homicídio tentado para o militar que portava a 9 milímetros. Lembrando, senhores, que essas autuações aqui, elas podem ter circunstâncias de legítima defesa, como aparentemente tem nesse caso que eu comentei, e aí a autoridade faz o despacho não ratificador, ok? Quando eu não sei precisar quem causou o disparo, eu não sei precisar, todos respondem, né, todos serão autuados por crime militar na forma tentada. Tem disparo de 49 milímetros um camarada lá. Eu não sei qual dos disparos que foi responsável pela causa-morte. Ambos são autuados na forma tentada. E autoria desconhecida. Eu não tenho a menor ideia de quem praticou ou tentou praticar uma infração penal militar. Não se sabe quem é o autor daquela infração. Nesse caso, instaura-se um inquérito policial militar para apurar a autoria. Permanecendo o desconhecimento da autoria após a investigação, não há indiciamento. Eu não sei quem praticou aquele crime militar. Eu não sei. Não sei, não tem como saber, tá? Então, esse quadro aqui é importante demais entender o que eu acabei de falar aqui. Autoria indefinida em concurso de pessoas, todo mundo vai responder no APF aqui em concurso de crimes. Colateral certa, consumado para quem é certo, tentado para quem é incerto. Se ambos são incertos, tentado para ambos. Desconhecida, instala o IPM, tenta achar quem realmente causou aquele crime militar. Se não se descobre quem foi o causador, se eu não tenho autoria, não há que se falar em indiciar alguém, ok? E as transgressões disciplinares residuais, né? Se elas forem afloradas ao final do APF, elas serão resolvidas pela autoridade que primeiro detiver o poder disciplinar sobre o militar investigados, nos moldes do 45 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Aquele artigo 45 que cai em toda a prova de concurso interno da polícia, que fala quem tem competência disciplinar com relação a quem, tá? E da participação do advogado e do militar conduzido na instrução da PF. O advogado tem direito de participar? Ele tem, tá? Ele tem. Ó, o advogado, ele pode assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva atuação. Resumindo o que está falando aqui, ó, o advogado pode acompanhar apenas o interrogatório do seu cliente investigado. Isso aqui também é questão de prova, tá? Então, o advogado constituído pelo conduzido pode acompanhar apenas o interrogatório do cliente dele, tá? Do cliente investigado. O que, de pronto, exclui a participação do defensor na oitiva do militar condutor, ofendido ou testemunha, vez que todos esses três casos não se tratam de indivíduos investigados, tá? Então, o advogado pode acompanhar o interrogatório do seu cliente, do cliente que está investigado. Ou seja, ele não vai participar da audição do condutor, do ofendido e da testemunha. Ele vai acompanhar a audição do cliente dele e tão somente. Questão de prova. Questão de prova. Muita atenção nisso aqui. Marca uma caveira nisso aqui no material dos senhores. Nesse mesmo sentido, a OAB deixa claro que o advogado pode participar da oitiva do conduzido do seu cliente, não englobando os demais, tá? O advogado pode formular perguntas direcionadas para o seu cliente, tão somente. É importante destacar que o advogado conduzido não será notificado a participar das oitivas do condutor, ofendido e testemunhas. Ele vai participar da audição do seu cliente. Além disso, há de ser ressaltado que incumbe ao próprio militar conduzido, então, incumbe ao próprio militar conduzido
cientificar seu advogado constituído da data, hora e local em que será ouvido na investigação criminal. Aqui decorre daquele princípio, né, que o APF tem natureza inquisitória, né? É diferente da natureza acusatória, mas isso é uma parte mais doutrinária do Código de Processo Penal, né, da teoria processual, tá? Não precisa preocupar com isso aqui, não. Só aguardar esse slide aqui. Se eu fosse, printava esse slide, fazer um fichamento desse slide, porque isso aqui, essas questões de participação de advogado, dá muita confusão, dá muita dúvida, gera muita dúvida, e você saber que o cara só tem direito de acompanhar o cliente dele já facilita a sua vida, e é isso que vai ser cobrado na prova, e você tem que marcar o X, onde está falando que o advogado vai acompanhar a audição do cliente dele, e que o presidente do APF não tem que notificar advogado, é o cliente, é o investigado que se vira e notifica o advogado dele para ir com ele nessa audição. Padrão? O advogado pode ter acesso aos documentos já produzidos no APF, ou seja, documentos passados, não abrangendo documentos que estão sendo produzidos. Exemplo, o advogado pode ter acesso ao arquivo de uma testemunha que já foi ouvida, já ouviu aquele testemunho no dia anterior, aquele documento já foi anexado aos autos, ele pode ter acesso a esses autos. Ele não pode acompanhar ao vivo aquela oitiva, né? Aquele andamento daquela audição. Padrão? A participação do militar conduzido na oitiva do militar condutor, tá? Há uma impossibilidade doutrinária e fática, uma vez que o APF se trata de um processo administrativo inquisitório. Acabei de falar, né? É um processo administrativo inquisitório. E que qualquer tipo de condescendência nesse sentido de participação poderia redundar em prejuízo à investigação de quem se encontra em pleno curso, tá? As orientações gerais, né, se aplicam também ao IPM. Audiência de custódia, medida de controle judicial, visa avaliar a legalidade da medida constritiva de liberdade infringida, bem como se apreciar as questões relativas à pessoa do cidadão conduzido preso, no que se refere às eventuais ocorrências de maus-trato ou tortura. Todo policial militar sabe o que é audiência de custódia. A audiência de custódia na Justiça Militar está em conformidade com a resolução própria, tá? E com as informações oriundas do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, cabe ao comandante de unidade o dever de comunicar imediatamente a ratificação de prisão em flagrante de militar, visto que tal medida é imprescindível para a designação de audiência de custódia. Então, tem audiência de custódia nas prisões militares? Tem que ter. Tem que ter. Tá? Uma vez que designada a referida audiência, o militar preso deve ser levado à presença da autoridade judicial para ser ouvido sobre as circunstâncias de sua prisão. Beleza? Com isso, nós encerramos essa primeira parte do Manual de Polícia Judiciária Militar. Na segunda parte, nós vamos começar a trabalhar desse carinha aqui, ó. Instrução Provisória da Deserção, que quebra a cabeça de Deus, todo mundo e mais um pouco, mas que é bem tranquilo, desde que você entenda o negócio com calma, beleza? Nós vamos fazer de uma forma que o senhor, a senhora vai entender esse procedimento de deserção aqui, vai entender isso aqui, não vai errar nunca mais, não vai esquecer nunca mais na sua vida, fechou? Até o nosso próximo encontro. Tchau!